Now gold is not enough. Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã, para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Há tanta coisa a ser falada, há tanta coisa a ser pregada, há tanta coisa que eu quero compartilhar com você. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de vida. Há uma fonte inesgotável realmente de alegria, de poder, de força, de vigor. Essa palavra é inspirada por Deus e tem a ação do seu Santo Espírito. Por isso que não são palavras vazias. Por isso que não são só uma escritura vazia, como se fosse um texto, uma narrativa, apenas uma história. É a ação de Deus no nosso interior. Então é importante que você creia, é importante que você receba, é importante que você se alimente dessa palavra. E nesta semana nós temos falado sobre muitos movimentos sobre o homem, não é? O homem e as suas questões humanas, não é? E a resposta de Deus para todas elas. Então hoje eu quero falar com você o seguinte: o que é que você tem ouvido? O que tem sido realmente onde você tem dado atenção? Quem? Quais são as vozes que têm orientado os seus pensamentos? Todos nós, de alguma maneira, somos orientados. Então, por uma notícia que ouvimos, por uma televisão, por um rádio, por algo que nós vemos na internet, nós somos orientados. Então, tem fontes que você acredita, tem fontes que você não acredita, mas todos nós formamos uma linha de pensamento a partir do conhecimento, de receber informação. E o conhecimento vai trazendo isso para nós. Mas aí é um perigo, porque nós podemos, de repente, estar aprendendo e conhecendo muitas coisas que, na verdade, não são fundamentais para a vida do homem. Então, nós falamos sobre ansiedade ontem, por exemplo, ou de muitos problemas que o homem passa, de nervoso, de irritação, não é? E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. O que você tem ouvido? Quais são as vozes que têm orientado o curso da sua vida? Que voz tem orientado o curso da sua vida? Qual voz tem orientado os seus costumes, os seus hábitos? O que você faz dentro de casa? O que você faz no seu trabalho, na rua? Né? Que tipo de procedimento você tem tido diante das coisas ao seu redor? Pelo quê? O que tem orientado as suas reações diante dos acontecimentos da sua vida? E é isso que nós vamos ver agora. Jesus, falando no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no verso 46 até o verso 49. Está escrito: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então veja aqui uma orientação daquilo que tem orientado e dirigido o seu caminho, e guiado o seu caminho. Veja, Jesus aqui fala de dois fundamentos. Então Jesus fala: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor? Jesus está mostrando isso. Quantas pessoas gostam de Deus? Gostar de Deus é muito bom, mas muitas pessoas não o têm como Senhor de suas vidas. Isso significa se submeter ao senhorio de Deus, às orientações da sua palavra, a ser orientados realmente pela vontade do Senhor. As pessoas têm medo, elas não entendem o que é isso. Mas por que não entendem? Porque não conhecem. Se os homens se investigassem a palavra para conhecer o Senhor, certamente lhes traria alegria e força de vida, para que eles realmente pudessem viver algo de renovo e de transformação. Porque Deus, o nosso Deus, Ele é realmente o Todo-Poderoso e Ele tem prazer quando nós o buscamos e derrama sobre nós a sua graça e traz sobre as nossas vidas a redenção através de seu Filho Jesus Cristo. E aqui na sua palavra, ele mostra: se você me tem como Senhor, cumpra a minha palavra.
Então ele disse, eu vou fazer uma comparação aqui para você com quem escolhe obedecer a minha palavra, quem eu comparo? Eu comparo a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Ele cava, faz um alicerce forte sobre a rocha. O que acontece? Vem a tempestade. O rio transborda e vem contra aquela casa. Mas ela não cai. Por quê? Foi bem construída. O fundamento daquela casa foi a rocha. Jesus é a nossa rocha. Nós construímos a nossa vida sobre essa rocha que é Cristo. E aí, quando ele fala de vem o vento, vem a tempestade, o rio transborda, ele está falando de problemas. Problemas virão, dificuldades, circunstâncias, doenças, enfermidades, problemas, desemprego, falta disso, falta daquilo. Só que a tua estrutura não desmorona. Por quê? Porque você ouviu as palavras de Cristo e colocou em prática. Deu para entender o que Jesus está ensinando? Aí depois ele fala, a pessoa que ouve as minhas palavras, mas não coloca em prática, veja, os dois ouviram. Qual a diferença? Um pôs em prática, o outro não pôs em prática. O que pôs em prática, ele realmente construiu sua casa sobre a rocha, o fundamento da palavra. Mas aquele que ouviu e não praticou, não colocou, ficou indiferente, não se importou, achou que aquilo é bobagem, que eu sei o que eu devo fazer, então ele levanta a casa, ele constrói a casa. Só que ele não constrói sobre a rocha. E aí vem o vento, vem a tempestade, vem o rio que se levanta, ou seja, os problemas e as dificuldades, o que acontece? Cai aquela casa. Por quê? Porque ela não tem um bom alicerce. Ela não tem alicerce. O homem, na sua condição natural, não tem condições de realmente poder ser um alicerce para a sua própria vida e nem tampouco para a sua família. É necessário que você possa experimentar o poder de Deus, que você possa se entregar nas mãos do Todo-Poderoso para receber a sua palavra e colocar em prática. Colocar em prática na sua casa, com seus filhos, com sua esposa, de gastar tempo. Por que você está ouvindo vozes estranhas? Quais são as vozes que você está ouvindo? Você tem direitos. Você está cansado. Porque eu tenho que ter um tempo para mim mesmo. Porque eu tenho esse problema ou aquele outro. 1000 coisas estão acontecendo nesse tempo. As pessoas estão arrumando todo tipo de desculpas, não é? Seja o feminismo, os homens, os jovens. Muitas vozes estão por aí, mas estas vozes são o fundamento da verdade? Essas vozes são o fundamento da verdade eterna? Essas vozes são o fundamento da verdade eterna que te conduzirá à vida eterna com Deus? Essas vozes poderão produzir restauração no seu casamento, na sua família? Abandone vozes estranhas e dedique-se, abra o seu coração e a sua mente para conhecer a palavra do Senhor, a fim de que você viva a excelente obra do Espírito Santo em sua vida e seja transformado. Veja, creia de todo o coração, humilhe-se debaixo das onipotentes mãos de Deus, entenda a necessidade, reflita, como eu comecei essa semana falando para você, a necessidade de ponderar, refletir, meditar, pensar, de você realmente estar entendendo cada vez mais a ação de Deus na sua vida, conhecendo o Senhor através da sua palavra e colocando em prática para que você, a tua obra de restauração, vamos supor que o seu casamento acabou, a sua família está destruída e você quer reconstruir. Então, reconstrua sobre a rocha. Assimile a palavra de Deus no seu interior. Busque o Senhor, a sua presença. Ore, dedique-se nas mãos do Senhor. Eu tenho convicção que o Senhor vai restaurar e transformar a sua vida de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Não são as coisas que eu compro, não é dinheiro que vai transformar a minha vida. É o poder de Deus que vai agir na minha insignificância, na minha dificuldade, nos meus limites e vai transformar a história da minha vida. Entregue-se nas mãos do Senhor e viva por Deus e seu reino, por Cristo e a sua igreja e pela sua palavra, que é a verdade.